Pessoal, boa tarde a todos. Carlos aqui da Secretaria do Verde. Estou aguardando a entrada dos demais. Para iniciar aqui, tá bom? Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Tereza. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, moçada? E Boa tarde, Glauco. Boa tarde Jane. a todos. Jairo, novamente aqui nos encontrando, Jairo. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Ó, o nosso secretário aí, levantando as mãos. Então, aí, vamos lá. Oi, fazendo ginástica. Boa tarde, Rodolfo. É isso aí. Boa tarde, Paulo. Energia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tereza. Oi, Marilena. Oi, Paulo. Tereza, qualquer dia você precisa vir tomar um café na Sanasa, tá? Para você conversar com o Rovério, o nosso gerente de planejamento, viu? Você é minha convidada. Irei com prazer. Tá bom. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou Antônio Filete, estou representando... Boa tarde, presidente. Ok. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Antônio Filete. Boa tarde. Eu já apresento a vocês a doutora Daiane Mardegan, que está aqui conosco a nosso convite, como permite o nosso regimento interno, porque a gente tem hoje pauta única, né? E teremos um assunto bastante intenso e denso e essencial para discutir, né? Boa tarde, pessoal. Prazer. Obrigada, Maria Helena. Oi, Daiane. Oi. Boa tarde a todo mundo. Prazer. Daiane, é um prazer ver você aqui, hein? Puxa olha vida, o Jairo aí. Como é que você está, querida? Tudo bem, e você? Bem também. Precisamos tomar um café. Faz muito tempo que não nos vemos. Pois é, a gente roda e sempre se esbarra, ó, tá vendo? Ah, que ótimo. Fico muito feliz em vê-lo. Saúde. Também. Que bom. Você também. Vocês já pensaram o tanto de café que nós vamos ter que tomar daqui para frente? Não é? Para encontrar todo mundo. Tem café acumulado pra caramba.
Tem uns 365 dias de café aí, viu? Paulo Tini, é um prazer revê-lo, hein? Ontem nós tivemos uma batalha, né, Jairo? Mas eu acho que nós vamos conseguir, nós conseguimos proteger o meio ambiente ontem, né, Jairo? Eu acredito que sim, de uma forma bastante sutil, né? E sem criar grandes problemas, né? Acho que foi uma boa reunião. Tivemos um trabalho astuto, eu diria. Só fazer uma colocação aí para esse povo que está falando do café. Deve ser ponderado o custo de deslocamento para tomar esse café pelo valor que está o combustível, entendeu? De bicicleta, Glauco. Hã? De bicicleta. Mas aí tem o custo da água para tomar no meio do caminho, com esse calor todo. Você está muito preguiçoso, Glauco. Estou não, Maria Helena. Continuo preguiçoso. Orgulhosamente preguiçoso. O café pode ser online. Pois é, eu ia aproveitar e oferecer aos meus parceiros do Condema que comprassem um aplicativo que eu estou desenvolvendo, que é www.tomecafé à distância. Você baixa o aplicativo e tem a sensação que tomou o café, não gasta nada. Tá certo. Desse jeito eu vou ter que levantar e pegar um cafezinho aqui, viu, Glauco? Não tem jeito, pô. Tá todo mundo falando em café, pô. Olha, seguindo as orientações do Glauco, eu já mandei 2 cafezinhos para vocês lá no grupo do Zap do Condema, tá? Opa! Oi, Maria. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, boa tarde. Agora também tem a possibilidade de tomar o café dos precatórios. Você toma e deixa para pagar depois. Verdade, viu, Glauco? Mas quem que vai oferecer esse? Imagina, golpista de plantão. Presidente, temos aqui 20 pessoas presentes, tem todas fotos com apoio, mas podemos fazer uma verificação? Por favor, Carlos. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, que eu não cumprimentei ainda. Faremos, então, a verificação do quórum para a reunião extraordinária de 10 de novembro de 2021, conforme convocação publicada no Diário Oficial, encaminhada a todos por e-mail. Lembrando que a reunião já está sendo transmitida ao vivo também pelo canal da Secretaria do Verde no YouTube. Representante da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Todos me ouvem, assim, tranquilamente? Então, eu estou ouvindo, Carlos. Também estou. Maravilha, obrigado. Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, CEPURB. Ainda não? Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Justiça. Rodrigo, estou aqui. Obrigado. Secretaria Municipal de Habitação. Secretaria Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Serviços Públicos. João Pedro, presente. Obrigado. SEASA. SANASA. Paulo Tiner, presente. Precisamos
podemos fazer uma alteração. Fundação José Pedro de Oliveira. Patrick, presente. Obrigado. Instituto Agronômico de Campinas. Jane. Jane, presente. Obrigado. Coordenadoria do Movimento Rural Sustentável. Paulo Claro, presente. Obrigado. Baixinho, mas é comigo. Tianis está presente? Unicamp. O representante da Unicamp. Tem mais pessoas entrando no som. Ok. Stefano, presente. Obrigado. Unicamp, professor Jefferson. Oi. Time perfeito. Obrigado. Presente. Anotei o Jefferson. Guardinha. Presente. Obrigado. APA Viva. Letícia Mônica. Presente, Carlos. Obrigado. Associação Resgate Cambuí. A presença da Tereza e Maria presentes. Obrigada. Obrigado. Ciclo ativo, na pessoa do Glauco. Glauco, presente. Obrigado. Ter, Jorge Henrique. Jorge, boa tarde a todos. Presente. Obrigado. CESP. Secov. Ele está presente? Não, ele está ausente, ele teve uma cirurgia hoje de catarata. Tá bom. Sindicato, Sinduscom. Mais. Sindicato Rural de Campinas. A Proapa. Rodolfo, presente. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Sociedade Ecológica Rio das Pedras. Presente. Obrigado. Associação Reconvivência. Associação dos Moradores do Jardim Sul América, Luiz Carlos Felicidade justificou por e-mail, tá? Associação dos Proprietários Rurais e Moradores do bairro Pedra Branca e região. Onrivinha, Campinas. A Ordem dos Advogados do Brasil. Terapia. Ciesp, entidades suplentes, né? Ciesp. Presente, Jairo. Obrigado. Jairo. Doutora Pia falou presente, viu? Associação Regional da Habitação. Tá. Vou registrar aqui a presença da Aline, que entrou depois da verificação. Mas alguém não foi chamado ou entrou depois da chamada? Não mais. Se houver, manifeste-se no chat, por favor. Portanto, presidente, temos fórum regimental para o início da sessão com 18 titularidades presentes. Obrigada, Carlos. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a todos vocês por mais esta reunião extraordinária que a gente está tendo que fazer, não é? Vou fazer um registro aqui interessante, que me parecer interessante. O Jairo representa o Ciesp, não é?
Sim, senhora, o CIESP, Regional de Campinas. Isso. Eu gostaria de pedir para que as pessoas fechassem o microfone, está dando microfonia. Eu recebi um telefonema no domingo do Jorge Mercante, que eu acho importante registrar. Ou você gostaria de comentar o que é que o CIESP, o departamento jurídico do CIESP falou, Jairo? Posso sim, é rápido também, né? Nós fizemos uma consulta junto ao departamento jurídico, CIESP e Fiesp, com relação ao item de votação do suplente nas questões do Condema. Como nós não podíamos ter a voz da entidade, nós fizemos essa consulta a quem de direito, que foi o departamento jurídico. Isso posto, e de acordo com o estatuto do Condema, de fato, não há possibilidade do suplente, mesmo que o titular não esteja presente, o suplente votar nas questões de pauta. Isso eu acredito que a gente deva rever no futuro próximo, para que se ajuste essas questões de votação das entidades suplentes na ausência do titular, né? Obviamente. É um item que está no estatuto, e segundo os advogados da Fiesp e Ciesp nos orientaram, era para que a gente, em última análise, continue participando, mesmo que não tenha direito a voto, mas para que a gente possa estar integrado e inteirado dos assuntos. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Maria Helena. Obrigada. Eu passei a palavra a você, porque assim fica melhor do que falar eu, não é? Então, eu quero articular essa fala apenas para dizer que quando eu defendi aquela posição de que as entidades suplentes não pudessem ter direito a voto, eu fui me baseando em tudo que estava, eu tinha lido na lei de criação, no regimento interno do Condema. Então, os suplentes de entidades que são conselheiras continuam tendo direito a voto, na ausência do titular. Agora, as entidades não, e para isso eu estendi o que acontece nas câmaras, não é? Na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, não é? Porque um cidadão que participou de uma votação e ele ficou como suplente, ele ainda não é vereador, ele tem que ser formalmente nomeado como vereador, né? Então, a mesma coisa que eu usei aqui, e eu até agradeço ao Jairo, ao Jorge, que tenham feito essa consulta, porque ela nos dá maior tranquilidade, não é? Agora, a participação sempre pode ser feita até por quem não é nem suplente. Geralmente, eu que costumo participar de tantos conselhos, não estou presente como titular nem suplente, mas a gente, envolvida nas políticas públicas, deve participar sempre que possível, a convite de alguém, não é? Muito bom, olha, temos mais alguém chegando. Agora vamos ao nosso tópico único de pauta, para o qual eu até solicitei a assessoria, a nossa assessoria jurídica, e conseguimos hoje que a doutora Daiane Mardegan pudesse estar conosco, como eu falei já, e ela cumprimentou a todos, então vamos solicitar a ela algum comentário na sequência das discussões, como convier, tá? Ao desenrolar das discussões. Então, nós estamos na seguinte situação, recuperando, fazendo um rapidíssimo histórico. Estamos em tempo, ou até já passamos o tempo maior, né? Já estamos no tempo, já foi se reduzindo o tempo, 60 dias antes das eleições, antes do final de uma gestão, a gente precisa publicar o edital e iniciar o processo eleitoral. Daí, o que aconteceu? Preparamos, o secretário executivo e eu, uma resolução, não é? E apresentamos a minuta, fizemos umas considerações, porém, na última reunião, a nossa proposta, a nossa minuta,
consulta, teve uma manifestação contrária a alguns dos itens da conselheira Aline, que representa a SVDS, e do conselheiro Rodrigo, que é o representante da Secretaria de Justiça. A questão em tela é bem coisa que advogado gosta de falar, né? A questão em tela é o número de vagas para os representantes das macrozonas. Da quarta-feira passada para hoje, não tivemos reuniões intermediárias. Eu fui tentando buscar informações e fiz algumas construções diminutas, até vocês receberam uma enxurrada de documentos, alguns que estavam lá, os representantes da comissão eleitoral e os conselheiros membros da comissão que estuda a alteração da lei. Eu mandei uma série de documentos porque eu fui identificando algo a mais a cada passo, né? E, afinal, a gente enviou também para a nossa assessoria jurídica e temos aí uma minuta de resolução, uma minuta de edital e, paralelamente, o posicionamento da conselheira Aline e do conselheiro Rodrigo, da Secretaria de Justiça. Então, depois vocês perguntam mais detalhes. Eu fiz um inúmero levantamento aqui de dados. A partir da lei, nós temos uma lei de criação de 2001. Nesta lei de criação, eu posso mandar esse quadrinho aqui, básico, que eu terminei ainda agora há pouco com mais informações, só mais sintético, né? Segundo a lei de criação do CONDEMA, estão previstas 40 vagas, tá? Uma a uma contadas, a partir dos incisos todos, são 26 incisos. Então, alguns têm dois representantes, um representante, 4 representantes ou 7 representantes. É a questão dos 7 que está nos atordoando aqui, nos afligindo, não atordoando. Aí, nessa representação, nós encontramos já algumas consolidações. Eu peço à doutora Daiane, ao doutor Rodrigo, que se eu usar um termo que é inadequado, que vocês me corrijam, por gentileza. A minha intenção aqui é descobrirmos e buscarmos o melhor documento possível para que o Conselho do Meio Ambiente de Campinas cumpra seu papel, né? O papel que vem já da Constituição Federal, que é de ser um conselho de democracia participativa para o controle social, né? Então, nessa sequência de tempo, né, desde 2001 até 2021, houve pequeninas alterações. Por exemplo, há um ato número 2 de 2016 do CONDEMA, que exclui o ARES-PCJ. Há também uma publicação consolidada lá na lei, que é a impossibilidade de a Câmara Municipal participar do Conselho. Mas também temos 3 outras ausências que não estão formalizadas e já estão plenamente identificadas. Uma delas é a ausência da CETESB, outra do DPRN e outra do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com sede em Campinas, mas não existe esse órgão. Então, nós teríamos 3. Ou seja, tirando esses 5, nós teríamos um conselho composto de 35 conselheiros, teoricamente, a partir daquilo que está consolidado, que cada um de nós pode acessar, se for ao site da prefeitura, colocamos lá Campinas, depois Secretaria do Verde, depois CONDEMA, e depois Lei de Criação e Regimento. Está tudo disponível lá. Bom, aí ficamos nessa questão, vamos focar na questão das macrozonas. Originalmente eram 7 macrozonas. Nessas pesquisas todas, eu encontrei a resolução, não está aqui,
deixa eu ver o número dela, a resolução de número 3, resolução número 3 de 2008, em que a então presidente Mayla Porto faz uma incorporação das 9 representações a partir do novo plano diretor do município. Então, eu tinha feito um PowerPoint, mas eu não acabei. Foi muita coisa, tá? Eu juro para vocês que eu tentei fazer o mais claro possível. Mas vamos lá. Sobre as macrozonas, nós temos, na origem, 7 macrozonas. Em 96, no governo do Magalhães Teixeira, passaram para 9. Estas 9 foram incorporadas à dinâmica do CONDEMA pela resolução de 2008. Em 2018, houve a publicação do novo plano diretor. Este plano diretor, em 2018, precisaria já ter sido incorporado na dinâmica de eleição desta nossa gestão. Então, esta discussão que estamos fazendo hoje deveria ter acontecido em 2018 e 2019. Então, nós temos aí um gap que a gente vai ter que superar. Não adianta a gente buscar culpados para trás, porque isso não adianta para nós. Então, vamos lá. Temos que remediar aquilo que não deu certo, né? Agora, nós estamos nesse impasse. Por quê? Na tentativa de equacionarmos a questão, o Carlos Alberto e eu fizemos, num primeiro edital, a colocação das 7 vagas, como estava na lei original, né, que não foi alterada quanto a isso, né, e colocamos, então, 2, 2, 2 e 1, né, para as 4 macrozonas. Isso está numa minuta que a gente apresentou na quarta-feira passada. Porém, a conselheira Aline e o conselheiro Rodrigo trouxeram para nós a ideia de que nós teríamos, na publicação da lei do novo plano diretor, aquilo que é o que se chama de revogação tácita. Se eu estiver falando alguma coisa inadequada, depois os três, né? Tanto o Rodrigo quanto a Aline, quanto a doutora Daiane, que a gente convidou, poderiam comentar. Então, os nossos conselheiros, Aline e Rodrigo, disseram que nós teríamos que reduzir as vagas para 4. Essa percepção, os advogados que nós consultamos, tanto a doutora Daiane quanto outro escritório de advocacia, eles disseram que essa visão é adequada, sim. Entretanto, a argumentação mais forte que vale para a gente sustentar outra proposta é a proposta de que a participação popular é a finalidade essencial do CONDEMA. Um Conselho de Políticas Públicas tem como objetivo ter participação popular no processo de decisão, deliberação, proteção. Eu não estou aqui com os nomes todos, mas eu posso ler aqui, né? Nós temos que promover a participação organizada. Olha, vou ler. O Conselho é o órgão de caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal e tem o objetivo de, aspas, promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da política ambiental em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído no município de Campinas. Bom, sucede que isto que está estabelecido na lei de criação do CONDEMA não foi alterado ainda por nova lei. Então, eu até perguntei aos nossos consultores, aos nossos assessores, qual seria a possibilidade de nós termos algum tipo de representação ao Ministério Público se tivéssemos alguma
posição que fosse diferente dessa que traz a possibilidade não, traz a determinação da revogação tácita. Então, o que eles disseram que a argumentação para nós é forte, pois a participação popular é a essência dos conselhos de políticas públicas, e nós estaríamos reduzindo essa participação de 9 vagas para 4 vagas. Então, sendo assim, a gente, como não houve essa alteração formal da lei de criação ainda que a gente esteja, né, Letícia, com essa comissão trabalhando, tentando descobrir os caminhos, a gente ainda não conseguiu, e também isso não foi conseguido em 2018 e 2019. Então, eu gostaria agora de ouvir vocês sobre a necessidade de outros argumentos e para nós pensarmos se nós vamos ainda pensar um pouco mais ou se nós vamos colocar algo já em deliberação hoje. Eu quero, olha, Ângelo quer falar, daqui a pouquinho já lhe passo a palavra, ok, Ângelo, por favor, obrigada. Só uma questão. Lendo esse regimento, eu ainda não decorei, não, falta muito. Mas eu já constatei que existe no regimento a previsão de que, em algumas circunstâncias, por algumas circunstâncias, do meu ponto de vista, isso não é adequado, não é o que eu pretendo, né? Mas, em algumas circunstâncias, pode acontecer a extensão do mandato dos nossos conselheiros todos, né? Nosso mandato, por até o máximo de 4 meses. Não acho que a gente vá fazer isso, mas apenas estou tranquilizando as pessoas para que a gente não se sinta forçado a fazer uma deliberação no afogadilho, né? A gente não tem que ficar até de madrugada para votar algo para, em segunda, aí, convocar as pessoas que não puderam vir. O Congresso fez isso, né, essa semana, mas tá bom, deixa para lá. Nós tentamos ser bastante tranquilos e sérios aqui. Então, nós temos prazo, nós não temos temos uma intenção da maior urgência, mas não estamos premidos absolutamente por esse tempo, tá? Deixa eu ver se tem mais algo que eu poderia dizer para tranquilizar ou para encaminhar. Não, penso que nesse momento é isso. Ângelo, por favor. Boa tarde. O seguinte, eu andei consultando a Érica, da questão do urbanismo, planejamento. Ela me alertou que no plano diretor, no artigo 14, 15, a gente poderia estar usando a tal da APG, que é Área de Planejamento e Gestão. Na realidade, são 17 APG que tem o município de Campinas. Ou seja, a gente poderia argumentar que poderíamos agregar em 7, se for o caso, né? E agregar essas 17 em 7 vagas, né? Usando esse argumento do plano diretor. É isso, presidente. Ângelo, você é um excelente conselheiro. Eu agradeço imensamente que você tenha, de própria iniciativa, buscado nos assessorar. Nossa, é isso que nós quereríamos de todos os conselheiros, né? Eu acho interessantíssima essa sua observação. Claro, eu não li esse artigo 14 e 15. Você vai depois, se possível, você podia mandar para nós. Você está no grupo do WhatsApp ou não? Eu acho que nós tivemos problemas aí, até que me ligaram para pegar o telefone, mas ainda não consegui ainda. Tá? Não sei por quê. Eu mando para... Não, depois... O e-mail eu tenho. Então, eu agradeço já, de pronto, que você nos trouxe mais uma luz. Mais uma coisa. Eu queria ver se eu conseguisse agrupar, fazer uma proposta de agrupamento dessa 17 virar 7. Tá? Eu vou tentar fazer isso. Porque eu consegui os arquivos no Shapefy, mas eu não tenho certeza se eu tenho as PGs. Mas eu vou tentar ver com qualquer coisa com o pessoal lá
do urbanismo, a gente vê se consegue e tenta agrupar de uma proposta que a gente possa estar fazendo, em que contenta, né, usando o próprio plano diretor para poder a gente substanciar. Eu acho extremamente importante a gente não reduzir as vagas como você tem colocado. Você está nos trazendo a solução, Ângelo. Que maravilha. Ou seja, a gente sai da questão de reduzir as vagas pela revogação tácita, porque você nos traz um argumento de dentro do próprio plano diretor, não é? Fantástico. E eu agora estou... eu digo, eu brinco aqui, me perdoem ser um pouco informal, eu sempre sou, né? Mas eu sou fã de Deus. Eu sou fã de Deus. Eu tenho uma amiga, ela e eu brincamos sempre. Somos fãs de Deus, porque sempre aparece alguém com alguma posição para superar as coisas complicadas, desde que a gente tenha boas intenções. Eu acho que é isso, né? Tem alguém que levantou a mão? Só terminar. A Érica se expôs qualquer coisa que a gente quer discutir sobre essas APGs, ela pode até marcar, participar e explicar para a gente como que foi elaborado, essa coisa toda, entendeu? Ela se colocou disponível. Super bem-vindo, Ângelo, que chegou há pouco, mas já chegou com força. A gente já aceita isso, sim. Vamos lá. Alguém levantou a mão. Deixa eu ver quem... Não. Não tenho nenhuma mãozinha levantada. Marilena, eu tenho uma pauta, mas não diz respeito ao assunto. Eu tenho uma pauta, mas não diz respeito ao assunto, ok? Então, eu deixo para falar quando você encerrar. Paulo, eu vou dizer a você uma coisa, infelizmente, claro, se a gente tiver tempo para conversar um pouco informalmente, ao final, ok, mas esta é uma reunião que a gente construiu, preparou com pauta exclusiva, porque é extraordinária, tá bom? Ok, presidente, era só um comunicado. Então um comunicado ao final você faz, tá bom? Olha, o Resgate Cambuí, olha, o Carlos Alberto já trouxe aqui para nós os 2 artigos. Carlos, você quer ler, Carlos, por favor? Agradeço já a sua colaboração rápida. Esse meu som não está muito bom. O artigo 14, né, diz que da divisão territorial de planejamento e gestão, artigo 14, o município passa a ser dividido em 17 áreas denominadas de áreas de planejamento e gestão, APGs, conforme indicado no anexo 3. Artigo 15, as APGs têm como objetivo principal a gestão do território de forma integrada, possibilitando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das normatizações e ações do poder público e das alterações das dinâmicas socioeconômicas ao longo do tempo, tanto pelo poder público como pela sociedade. Excelente, Carlos Alberto, a sua pronta inclusão dos textos, né? Eu, no meu entender, acho que a gente já conseguiu superar o problema agora, né? Mas, de qualquer modo, vamos lá, nós temos que definir os nossos procedimentos. Quem mais gostaria de falar a respeito disso? Eu posso pedir, se ninguém se manifestou, como ninguém se manifestou ainda, que a doutora Daiane faça para nós uma consideração a partir dessa informação que nos trouxe o conselheiro Ângelo. Posso falar, Marilena? Por favor, doutora. Eu achei também super interessante. Na verdade, eu acho que o problema ele é bem complexo, né? Porque do ponto de vista formal, quando a gente olha exclusivamente para a formalidade da lei, de fato, o que foi colocado, né, pelos conselheiros em torno de uma possível revogação tácita, ela pode realmente ser interpretada. Entretanto, na minha opinião, eu acho que essa questão da participação popular é o grande norte, né? Porque quando a lei do CUNDEMA foi criada, ela foi criada, né? Então, a gente precisa partir desse ponto. Quando ela foi criada, ele foi criado para permitir que as pessoas participem na política pública ambiental, né? Então, a redução dessas vagas, com base numa possível revogação tácita, ela, por outro lado,
acaba esbarrando em princípios que também são consagrados, inclusive constitucionalmente, que é o princípio da participação popular. Então, acho que esse é um problema grave também. E, inclusive, né, pautando aí no que o Ângelo, né, que trouxe agora em relação aos artigos 14 e 15, até fui dar uma lida também aqui já que ele mandou, eu acho que ele, inclusive, demonstra a questão da participação popular. Por quê? A cidade de Campinas, de 2001 até hoje, ou vamos contar, né, até o plano diretor de 2018, ela não diminuiu. As pessoas não teve uma redução de pessoas no município, o município não reduziu do ponto de vista populacional. Então, muito provavelmente há aí um problema em relação às terminologias, porque se utilizou a terminologia de macrozona no novo plano diretor de maneira talvez até diferente do que se pensava lá em 2001, né, com uma intenção diferente, e muito provavelmente, eu também preciso estudar um pouco mais a fundo essas áreas de gestão, mas muito provavelmente as áreas de gestão e a quantidade de tantas áreas de gestão, ela justamente demonstra que a gente tem uma quantidade ainda maior de pessoas que precisam de participação popular. Então, eu acho que o argumento, talvez assim, eu realmente acho que não dá para fazer uma interpretação literal no sentido de que agora a gente tem que considerar especificamente as áreas de gestão, né? Porque isso também não é exatamente a terminologia utilizada na lei, né? Mas as áreas de gestão, a existência dessa divisão da cidade, ela demonstra que a redução do número, ela vai muito provavelmente trazer problemas com relação à participação popular, e, na minha opinião, o Condema vai estar dando um passo atrás nesse sentido, e aí sim corre o risco de judicialização, né? Então, eu tenho um entendimento dessa forma, acho que não dá para interpretar literalmente, então agora a gente vai aplicar as áreas de gestão no sentido de que serão 17 novas vagas, acho que isso não tem como fazer. Uhum. Mas eu acho que ela, sim, é um argumento no sentido da participação popular, porque se o município, lá no plano diretor, estabeleceu esse fundamento, esse raciocínio lógico, entendo que o Condema tem que partir desse princípio, né? Porque ele é um conselho de participação popular. E, infelizmente, a lei não foi alterada formalmente, né? O mundo perfeito seria se ela estivesse conversando com a nova forma de divisão da sociedade, da cidade, né? Então, eu entendo que é uma forma interessante de se balizar, mas não de aplicar literalmente, né? Não sei se eu me fiz clara. Muito clara. Por favor, Tereza. Eu sou, nesse andar da carruagem aí, eu só queria completar que é tão importante a participação da sociedade, que isso aí, com certeza, com certeza vai ter algum encaminhamento judicial se for diminuída a participação, tá certo? Mas, na esteira de aproveitar esse assunto, eu queria só lembrar que a gente venceu uma ação onde o CMDU queria proibir a filmagem que a gente sempre fez nas reuniões, tá certo? Isso ficou aí na justiça sei lá quantos anos, a gente teve uma liminar lá atrás que a gente poderia filmar, mas ainda não estava sendo permitida a divulgação, e aí esse ano, acho que foi agora em setembro, saiu que realmente a sociedade participa, quem está lá está representando quem está de fora, é importantíssimo ser filmado e ser divulgado e todos os atos serem públicos. Então, só nessa mesma esteira que realmente o que é certo, tá certo? Se o Condema tem que ter, não. A finalidade dele principal é a defesa do meio ambiente pela sociedade, pelo conselho, né, pelo cidadão, é inadmissível que as vagas sejam diminuídas, tá? É isso, obrigada. Muito obrigada, Tereza. Alguém mais gostaria de se manifestar? Glauco, por favor.
Eu não vou falar do ponto de vista jurídico, porque sou muito ignorante nessa linha. Mas eu queria colocar como um ativista e como um cidadão. Se a gente observar que a grande coqueluche do mundo hoje é a preservação ambiental, a recuperação ambiental e a mitigação das porcarias que nós fizemos desde a Revolução Industrial, se a gente levar em consideração que o município de Campinas, na gestão anterior e na atual gestão, está dando muita importância sobre a classificação dele dentro do ranking do Estado de São Paulo, se a gente considerar que Campinas é uma cidade que tem o privilégio de ter um parque de formação de ideias, pessoas, pesquisadores, universitários, vamos dizer até uma elite pensante e atuante no país, não tem muita razão, não tem nenhuma razão de ter a redução da participação popular em qualquer conselho que seja. Principalmente porque eu acredito que a participação popular é que faz com que os conselhos andem e se modernizem atendendo às necessidades da população e, no caso específico, do meio ambiente. Então, eu não lembro quem falou, mas a pessoa que falou isso está coberta de razão, é um contrassenso, é um passo para trás, e não quero aqui dizer que eu tenho algum partidarismo, mas essa é uma postura bolsonarista. Vamos para trás, que é para trás que se anda. Eu não concordo com isso. Então, acho que a gente, dentro da argumentação legal, a gente também tem a possibilidade de mostrar a quem de direito para aceitar a nossa proposta de que é o momento, sim, de melhorar a participação popular, não apenas pelo direito que a população tem de participar das decisões do município, mas pela necessidade do município ter a participação popular para que ele possa crescer ou viver numa harmonia entre quem governa e quem é governado. Isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, conselheiro Glauco. Quem mais gostaria de se manifestar? Aline, por favor. Não dá para ouvir. Conselheira Aline, a gente não está ouvindo você. Não ouvimos nada. Alô? Agora sim. Eu esqueço que sem o microfone não se ouve. Eu só quero dar resposta para o Glauco, porque para mim essa é ofensa chamar de bolsonarista. Eu não tenho nada a ver com bolsonarista, mas eu sou legalista, como eu já expliquei, e a manifestação vai em vias de leitura de lei, que é a minha formação dentro da prefeitura. A minha experiência sempre é em cima de leitura de lei, e eu sigo à risca, porque o direito administrativo não dá margem a interpretações, só por isso. Mas é só a resposta ao Glauco, porque eu acho que é ofensa chamar de bolsonarista só porque você está seguindo uma lei. Se a lei está errada, está ruim, não sei o que tem que se mudar a lei, tá bom? Posso só colocar? Aline, em nenhum momento eu quis te ofender. Se eu te ofendi, me desculpe, tá bom? Eu não acho, e tenho certeza absoluta que pela sua postura você não é bolsonarista. O que eu quis dizer foi em relação ao todo da coisa. Até porque eu não costumo ofender as pessoas em público. Eu gosto da briga no particular, porque se eu apanhar, ninguém vê. Me desculpe, tá? Muito bom. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Jairo, por favor. Pode falar. Com relação às opiniões de juristas, né? Nós temos aí a opinião da doutora Daiane. Ouvimos mais alguém ou não?
Eu também consultei outro advogado, um escritório de advocacia em São Paulo, tá? Bastante referenciado, e temos as posições, então, do conselheiro Rodrigo, que é o representante da Secretaria Municipal de Justiça, e a representante Aline, que ela está pela Secretaria do Verde. São essas as observações. O Ângelo, o conselheiro Ângelo, que nos trouxe essa lembrança, ele é representante da Embrapa. Então, sim, eu acho que nós temos aqui, como falou bem o Glauco, Campinas é uma cidade privilegiada, porque nós temos, veja, um CIESP forte. Eu estou puxando aí para você ficar tranquilo do nosso respeito ao CIESP, obviamente. Nós temos gente muito... Nossa, nós temos tantas instituições de trabalho científico, acadêmico, empresarial, tão sérios. Nós não vamos fazer alguma coisa fajuta aqui só para ficar numa briga de outro nível. Então, eu acho que nós vamos... Eu quero fazer uma proposta. O Carlos Alberto também quer falar. Por favor, Carlos. Antes das minhas propostas, antes da proposta de encaminhamento, então vamos ver o que o Carlos tem para falar. Eu só vou colocar uma posição aqui que eu tive um insight agora, mas a título de colaboração, né? Se tínhamos, né, no plano diretor 7, quais sejam 9 macrozonas, o município estava dividido em mais frações, né, nesse plano. Com o advento do novo plano diretor em 2018, as macrozonas diminuíram, mas a territorialidade das macrozonas aumentaram. Então, quando falamos de diminuição na representação do conselho, não necessariamente as pessoas estão não sendo representadas na mesma quantidade, apenas o representante de uma das macrozonas ele vai representar mais pessoas. O que precisa ser estudado é que as vagas precisam ser distribuídas de forma isonômica, tanto do órgão público, do executivo municipal, das universidades, das entidades de classe e da sociedade civil organizada, os representantes das associações de moradores. Aí não importa se é um representante de uma macrozona, se o dele vai ser igual ao do poder público, a quantidade de votos. Então, quando se fala de diminuição de representação, Glauco, os demais também, eu sei da preocupação. A gente não quer diminuir a participação, mas aquele representante, ele vai estar representando mais bairros, mais pessoas. Né? Então, não necessariamente está sendo diminuída a representação, desde que essas entidades não sejam em minoria no voto, em quantidade de representações ali em relação às outras classes que fazem parte do conselho. Ora, se tivermos 12, exemplo, né, 12 representações de poder público, 12 das associações das macrozonas e 12 das entidades de classe, por exemplo, todos estão representados e os votos são iguais. Mas é só um insight para reflexão em relação ao que vai ser discutido a seguir. Eu vou comentar sobre isso. Se vocês... o grupo que está na comissão de coordenação aí, da comissão eleitoral, e também o pessoal da comissão de alteração da lei, recebeu algo que eu preparei. Nossa, eu vou dizer a vocês, eu posso errar feio agora, hoje, e em qualquer dia, mas eu juro para vocês que eu tentei trabalhar o máximo possível, tá? Então, eu preparei, eu não vou pôr no slide, apesar de que eu até fiz isso. Eu mandei para você ontem, Carlos, a última planilha, mas olha, eu vou mostrar para vocês e eu mando depois, porque o encaminhamento hoje não será conclusivo, com certeza, a gente não vai conseguir deliberar nada hoje. Eu fiz uma planilha, com licença, vou me esconder atrás dela, tá? Só para vocês saberem
que ela é verdadeira. Então, eu separei, vejam aqui, em cor azul, os representantes do poder público, em número de 12. Aqui, os representantes dos órgãos técnicos, científicos, de pesquisa, empresariais e profissionais. Essa nomenclatura não inventei, essa nomenclatura está no regimento interno. Nesse segmento 2, nesse do meio, né, estão, então, as universidades, os sindicatos e outros órgãos, tá? E, obrigada, Carlos, isso mesmo, obrigada. E no terceiro segmento, as entidades não governamentais. No primeiro segmento, as vagas são permanentes, não vão estar passíveis de eleição. No segmento 2, há vagas permanentes, por exemplo, como a OAB, como a Unicamp, a PUC e sindicatos específicos, o sindicato rural, sim, né? Então, algumas vagas são permanentes, eu coloquei no quadro, e outras são por eleição. E no quadro terceiro, na terceira coluna, estão todas as vagas que têm que ser preenchidas por eleição, tá? Não, ele pode mostrar, porque a intenção minha foi colocar 12, 12, 12, para termos a paridade entre os 3 segmentos, né? Mas isso que eu coloquei aí não vale, essa parte da terceira coluna, porque eu tinha feito uma adaptação para adaptar em relação a esse 12, 12, 12. Bom, isso aqui não vai nos resolver, né? Os fatos hoje, nós temos que fazer uma deliberação, e uma deliberação que altere regimento tem as suas normativas. Vai ter que passar, o artigo 65 da lei do regimento interno, que diz assim que a gente precisa... não é nesse. Oh, meu Deus, desculpem, hein? A lei estabelece quórum e estabelece 2/3 dos presentes, tá? Para uma deliberação que altere alguma coisa regimental, aprimora o regimento, existem esses princípios, né? De quórum e quórum qualificado, tá bom? Então, a minha proposta é a seguinte: a comissão eleitoral... Eu pergunto isso porque a comissão eleitoral já estudou bastante sobre isso. Junto com a comissão de eleição, a comissão eleitoral, junto com a comissão de alteração de lei, eu misturei as duas. A comissão de alteração da lei, que é coordenada pela Letícia, e a comissão eleitoral, que é coordenada regimentalmente pelo secretário executivo. Eu indago, estas duas comissões poderiam se reunir, eu já peço ao Ângelo que nos ajude, à Aline também que nos ajude, e ao Rodrigo que nos ajude. A gente faria uma agenda intermediária, né, para que até a próxima quarta-feira a gente conseguisse colocar em votação isso. Ou, se vocês preferirem, a gente faria essas conversas todas nesse grupo e, claro, quem mais estiver interessado em participar será bem-vindo, lógico, sempre. Se a gente precisar de assessoria externa, doutora Daiane, a gente vai pedir ajuda, com certeza. E aí a gente marca, dependendo de ter realmente concluído a sua demanda, a gente marca a extraordinária para quarta-feira que vem. Ou deixamos em suspenso para saber se a gente terá tempo ou não, visto até porque segunda-feira é feriado, né? Tá? Então, eu tenho esta proposta de a gente, agora, com todo o material disponível, com a contribuição que nos trouxe o Ângelo, com mais informações, Aline, Rodrigo, Ângelo, acrescentados à nossa comissão de alteração de lei e comissão eleitoral, e mais quem quiser, nos reunirmos, a gente disponibiliza os documentos que já nos chegaram, que estão
que eu mesma preparei para a gente avançar, e aí a gente faz uma nova reunião extraordinária. Tereza, por favor. Eu queria ver se é possível a gente incluir a Érica nessa discussão. Perfeito. Vai ser importante. Já que ela nos trouxe essa informação tão relevante, né? Sempre será impossível, mesmo que as reuniões já tenham iniciado, a gente pode trazer um convidado, isso o regimento permite, né? Então, eu posso colocar em votação esse... Alguém tem alguma coisa em contrário? Aline, por favor. Maria Helena, eu sinceramente, assim, eu não consigo entender diferente do que já foi posto, e acho que quem poderia orientar ou achar uma saída dentro do poder público é a Secretaria de Justiça. Então, a minha sugestão, se for fazer isso, é fazer um documento com tudo isso que várias pessoas apresentaram, né? Faz um ofício e o CONDEMA encaminha para a Secretaria de Justiça e pede agilidade para que eles analisem juridicamente o que a gente vai ser respaldado. Todas as visões. A visão da Érica, que é uma arquiteta, que eu acho que não olhou para a lei, a visão da doutora Dayana, que vê argumentos, né, de não ter decréscimo de população para se manter e fazer de outra forma, ou pelo menos manter o que era. A nossa manifestação, quer dizer, vai todos os questionamentos, daí acho que seria fazer esse trabalho só de fazer quais são os questionamentos e mandar, daí teria que mandar rápido, talvez até amanhã mesmo, esse questionamento para a Secretaria da Justiça. Então, assim, se for para apoiar dentro de um envio de um ofício para a Secretaria de Justiça, eu acho válido. Se for só para se reunir, para a gente discutir entre a gente, eu não vou alterar a manifestação que já está exposta. Então, daí é besteira eu participar. Eu só estou dando uma sugestão complementar ao que você falou. Ok, então eu agradeço que a sua sugestão, eu vou incorporar sua sugestão dizendo que eu prossigo, né? Vou depois colocar em votação direitinho, encaminhar sim, mas eu prossigo achando que nós não podemos deixar que venha um parecer externo apenas dos negócios jurídicos. Então, a gente pode fazer o ofício organizando as nossas questões, mas não vamos ficar subordinados exclusivamente ao parecer da Secretaria da Justiça, porque nós temos participação, veja bem, colegiada aqui. Nós não estamos aqui para responder e fazer o que o poder público estabelece, né? Então, eu vejo que eu não entendi, pode ficar tranquila, Aline. Então, eu sugiro que eu vou propor numa votação que a gente faça a comissão, faça a reunião e, simultaneamente, a gente mande esse ofício com todos os documentos. Agora, como conselheiro que ele é, o Rodrigo, né, representante da Secretaria de Justiça, como chama agora, eu peço a ele que, por favor, participe também da reunião, porque esse é o objetivo de a gente, esse é o fato. As secretarias estão representando o seu, é bem aquilo que o Carlos Alberto falou, a representação é do Rodrigo. Então, se ele puder, por si mesmo, para a gente não ter essa burocracia de esperar que venha um parecer do Papa da Secretaria da Justiça, né? Então, a gente pode ir prosseguindo nos nossos estudos. Senhor secretário executivo, por favor. Pois bem, eu concordo aí com o estudo, né, em relação a essas novas propostas aí, mas eu vejo que o prazo está curto para a gente trazer algum resultado em próxima semana, assim, por conta do feriado e tudo mais. Várias pessoas nessa agenda, eu sugiro que até isso seja incluído na pauta da reunião ordinária, do dia 24, para dar tempo de a gente fazer as reflexões.
Hoje é dia 10, mais 7, 17, então temos 15 dias. Ok, eu vejo que é uma possibilidade, sim. Francisco, você quer falar? Posso ter mais amadurecido, né, para o Conselho apenas votar e não discutir. Apenas votar aquilo que foi estudado entre todos os especialistas. Né? É importante ter especialistas nessa discussão, porque se fica uma reunião agendada para daqui 2 dias, nem todo mundo pode participar por conta de agenda, entra 2 ou 3 pessoas na reunião, não se decide nada, e na próxima reunião extraordinária também não tem nenhuma resolução. Né? Muito bom. Então, eu apenas quero ressaltar, Carlos, que a gente precisa trabalhar com muita seriedade neste documento. Então, como eu li no regimento que existe possibilidade de postergação da gestão, né, do colegiado que está em vigor, que a gente não assuma essa premência de tempo como algo fechado, tá? Como determinado e final, já que o regimento permite que a gente... Porque essa é uma questão de essência, tá? É uma questão de essência. Francisco, por favor. Não, Maria, que quando o Carlos está falando e o seu microfone continua aberto, dá muito eco, aí eu acabo, às vezes, nem conseguindo entender o que o Carlos está falando. Ok. Eu repito, então, rapidinho para você, Francisco. Ele propôs que, ao invés de se fazer reunião extraordinária no dia 17, hoje é dia 10, né, daqui a 7 dias, que a gente já inclua esse tópico em pauta do dia 24. O que, entendeu? Foi essa a proposta dele. Mas eu proponho que esse grupo de pessoas se reúna, de preferência, amanhã, né? Mas eu vou deixar por conta das 2 comissões que estão aqui. A comissão eleitoral, que tem o secretário executivo como coordenador, regimentalmente, e a Letícia, que tem a tarefa de coordenar a comissão de alteração de lei, que vocês combinem com seus pares todos, eu estarei presente se eu puder ajudar também, tá? Então, eu vou fazer as propostas para a gente votar, porque por hoje, penso eu, nós não conseguimos fechar nada, não é? Ok? Então, a minha proposta. Constituímos essa comissão especial ampliada de comissão eleitoral mais comissão de alteração de lei para nos trazer uma minuta de resolução que incorpore o que seja mais adequado e uma minuta de edital de cadastramento de entidades, porque a resolução vai dar base para o edital de cadastramento, certo? Então, quem está de acordo, por favor, manifeste-se, fique como está, por favor. Quem estiver em desacordo, manifeste-se pelo chat, levantando a mão, falando. Maria Helena, você incorporou a proposta da Aline? Eu não prestei atenção direito. Como assim incorporar? A proposta dela de mandar o questionamento para a Secretaria da Justiça. Agradeço, Tércia, eu me esqueci de dizer. Ok, mas eu já faço então. Porque não é só ela que é legalista, eu também tenho uma postura um tanto quanto radical com relação a... Ótimo. Então, vamos lá. De qualquer modo, nós não estamos em nenhum momento deixando as questões legais que a Aline trouxe de lado ao montar os 2 grupos, certo? O que ela trouxe, a manifestação da Aline, é que está sustentando essas discussões que vamos continuar fazendo, Tércia. O que a gente vai incorporar agora, eu não sei se era isso que você estava dizendo, mas eu já reconheço que eu não tinha posto. O que nós vamos incorporar agora é, todos concordam que a gente produza um ofício solicitando formalmente o parecer da Secretaria de Assuntos, a Secretaria de Justiça, ou deixamos isso para a decisão, vou fazer duas versões, tá? A gente já providencia, eu mesma junto com o Carlos, começa a trabalhar aí, por favor,
e eu vou junto. A gente faz um ofício para a Secretaria de Justiça, ponto, ou a gente faz uma primeira reunião da comissão e a própria comissão organiza esse ofício. 2 propostas. Alguém tem alguma sugestão diferente? Vou pôr em votação. Então, número 1, o Carlos e eu organizamos o nosso ofício. Carlos, está disposto? Quem vota nessa alternativa? Aline. Jairo. Mais alguém? Quem é? Francisco. A minha mão está baixada. E Tércia. Temos votos da Aline, do Jairo, da Tércia e do Francisco, para que o Carlos e eu providenciemos um ofício já. E a outra postura... Só um instantinho. Eu, Jairo. Só para contextualizar aqui, pela ordem. Na primeira proposta, quem está de acordo com a primeira proposta, fique como está. Quem não está de acordo, se manifeste, por favor. Essa é a questão. Outra coisa, quando a senhora estiver dando a palavra, feche o seu microfone, porque da microfonia ninguém ouve nada direito. Obrigado. Sim, senhor, perfeitamente. Eu acho que você poderia pedir para cada um falar se quer a opção 1 ou 2. Vai ser mais fácil. Então, Carlos. Boa ideia, Tereza. Como é que eu faço, Jair? Se eu nem te der a palavra, você fez uma parte. É complicado, mas tem dado certo em geral, tá? Questão de ordem para essa votação, peço que desliguem os microfones. Temos 2 opções. Podemos configurar como opção 1 o ofício pela diretoria do Condema, né, presidência e secretaria executiva, solicitando parecer da Secretaria de Justiça em relação aos pontos levantados até aqui. Né? E a opção 2, podemos nomear como os conselheiros se reunindo, debatendo sobre as questões e minutando esse ofício para a Secretaria de Justiça também. São essas opções, presidente? Pergunto... Eu só tenho uma questão. Em nenhum momento, só para deixar claro, em nenhum momento a gente disse que a primeira opção do ofício minutado pelo Carlos e por mim excluiria os trabalhos da comissão. Tá certo isso? Concordo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Opinião... eu vou pedir, Carlos, que você, por favor, aponte a votação aí, certo? Por que a gente não faz diferente? Junta todo mundo e faz o ofício. Vamos pôr em votação, não tem problema, Tereza. Não precisa tanta burocracia, sabe? A gente reúne... Não, mas deixa eu pôr em votação. Vocês 2 fazendo parte junto e a gente faz esse ofício e trabalha todo mundo junto. Quanto mais burocracia, fica uma coisa mais emperrada. Mas vamos pôr em votação sem problema, tá? Então, vamos lá. Aqueles desculpa, eu vou ficar preocupada que o Jair vai me passar um pito, já, se eu não for objetiva. Né? Porque no final, se a gente ganhou um tempinho para colocar o assunto em pauta na reunião ordinária, a gente pode marcar uma reunião na próxima semana, não fica só a cargo da presidência e da Secretaria Executiva minutar o ofício, mais pessoas participam dessa discussão. A partir dessa reunião, a gente minuta um ofício com os pontos de dúvida, né, de legalidade e encaminha para a Secretaria. Acho que seria um item de votação só, seria isso. Ô, Carlos, você está argumentando em favor da segunda opção. Então, eu vou dirigir a nossa votação. Opção 1. Secretaria Executiva e Presidência farão um ofício consolidando nossas dúvidas e pedindo parecer da Secretaria de Justiça. Opção 1. Opção 2. A comissão vai se reunir e a própria comissão formulará este ofício. Lembrem-se que a comissão a gente já votou que está ok, né? Então, não temos discussão. Então, opção 1, ofício pela presidente e pelo secretário. Quem é a favor, se manifeste.
Eu sou, Aline. Beleza. Aline. Eu também Mais sou alguém? a favor. Tércia e Jairo. Eu também. 3 votos. Eu também, quem é? Aliás, o Jairo não vota, né, Jairo? Mas tudo bem. Não voto, sou palpiteiro só. Mas tudo bem, a gente aceita a sua observação e a sua intenção. Então, com os votos da Tércia e da Aline, está vencida a proposta de que o Carlos e a presidente devam fazer um ofício inicialmente. Agora, porque pode haver abstenção, eu vou propor a segunda, né? Então, segunda alternativa, a comissão ampliada que se constituiu vai fazer um ofício já de início para a Secretaria de Justiça. Quem é a favor, manifeste-se. Aliás, desculpa, de novo eu. Desculpa, é que eu estou até feliz porque a reunião avançou bem com novas informações. Quem é a favor de que a comissão faça o ofício, mantenha-se como está. Os que são contrários, manifestem-se. Alguém se abstém? Ok. Então, com certeza, a alternativa 2 já estava vencida, né? Já estava vitoriosa, mas a gente referendou mais ainda. Ok? Pessoal, tem muita coisa para ler, são muitos detalhes. Eu me ofereço para continuar lendo, porque eu vejo aquilo tudo que o Glauco falou em relação à nossa Campinas ser uma cidade forte, intensa, com todas as cabeças pensantes em tantas instâncias, e também, infelizmente, pela minha experiência, graças a Deus, não de vida, mas de trabalho, com tanta vulnerabilidade em tantos setores. Campinas é o bem e o mal, né? O vulnerável e o super avançado. É quase uma União Europeia em alguns lugares e é a Biafra em outros lugares, né? Mas a gente está aqui para trabalhar e eu agradeço imensamente a vocês, agradeço ao Jairo, que veio aqui como ouvinte e falante, e agradeço à doutora Daiane, que se dispôs a colaborar conosco, e nós nos encontraremos na reunião plenária do dia 24 de novembro, ok? Aline, por favor. Maria Helena, da mesma forma que você tinha falado para o Paulo Tínio, que talvez no final pudesse falar alguma coisa, eu só queria trazer aqui um pedido para ver se a Câmara Técnica, acho que é de planejamento que está com isso, que é uma minuta de decreto sobre viário de contornos de áreas verdes. Acho que foi encaminhado para o CONDEMA em abril. É referente ao artigo 37 da Lei Complementar 189 de 2018. Isso realmente assim, é muito importante para que a gente preserve o contorno dessas áreas verdes, que antes acho que até tinha, e daí quando fizeram essa lei, esqueceram de pôr. Então, assim, para preservar as áreas verdes, ter esse contorno é importante. Então, assim, eu só queria ver se poderia entrar na pauta, se o Jefferson já teve condições de olhar, ou a equipe, é claro, Aline, para a próxima reunião. Isso, então, isso já está previsto para entrar na próxima reunião, porque a gente votou, eu perguntei a todos se havia alguma alteração, inclusive o Plínio estava presente, né? E ele não se manifestou na hora, o Jefferson não trouxe, mas o Jefferson vai falar se ele quer acrescentar mesmo. Então, já previmos, o Plínio estava aflito até porque hoje ele estaria ausente, dada a sua cirurgia de catarata, que deve ter transcorrido muito bem, e já está posta em pauta. O que aconteceu é que o Carlos e eu, espantosamente, para nossa alegria, né, Carlos, nós fomos super eficientes na segunda-feira de manhã. Ele fez a minuta de encaminhamento das decisões dos ofícios da reunião da quarta-feira e eu enviei imediatamente assinada, reavaliada e assinada.
e ele já encaminhou pelo SEI. Nós nunca tínhamos sido tão eficientes, né, Carlos? Aí disseram que a gente precisaria fazer alguma alteração. Então, Jefferson, por favor, você quer fazer alguma observação? Então, essa minuta, né, que chegou até a gente, eu queria saber da Aline, é a minuta que chegou em setembro, né? Que você falou agora em abril. Ela falou que ela encaminhou em abril para o Condema. Foi a Ângela que me orientou. E não é dessa que a Marilena falou, não tem nada a ver com as duas que nós aprovamos na última reunião. É a outra, é tá? outra. Não, essa Ângela já tinha me falado, mas a gente vai precisar nos reunir para ver o que é essa minuta e poder decidir. Isso, tá bom? A gente vai fazer isso, vai colocar na nossa pauta aqui. Ok, então, Jefferson, ok. Resgate Cambuí, por favor. Um pouquinho atrasada aí, mas é que chegou no bastidor aqui uma pergunta, porque, muito provavelmente, eu acho que o parecer do jurídico vai ser contra o parecer do Condema. Costuma ser sempre assim a prefeitura, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu não sei se é boa ideia pedir uma opção para eles, entendeu? Eu acho que o Condema tem autonomia para resolver, e a gente pode pedir o parecer para vários advogados que não necessariamente o jurídico da prefeitura. O jurídico da prefeitura, só vou dar um exemplo, tá? Ele achou certo fazer um decreto da Gleba 104, quarteirão 30022, que é o Santiene, lá em Sousas, como se fosse tudo urbano. E ele tem a parte rural no plano diretor de hoje em dia. Entra no zoneamento Campinas, está lá, entendeu? Então, como é que ele vai dar uma opinião? Não sei se vale. Tereza. Sabe, eu tenho muita restrição, porque se lá na frente nós vamos fazer o quê? Se ele der um negativo, a gente vai aceitar? Não sei se vamos aceitar. Como nós decidimos que a comissão vai trabalhar e ela vai fazer o ofício, ela vai decidir também sobre os encaminhamentos, tá bom? Então, fica a critério da comissão como é que vai enfrentar essa atribuição que foi dada, ok? O Paulo Tinel tem algo que é diferente, então vejam bem, não está na pauta de reunião extraordinária, mas a gente pode ouvir e verificar se é possível a gente fazer alguma conversa, até porque a gente ainda está antes das 3h30. Paulo? Presidente, eu só queria comunicar que o meu suplente é o engenheiro Márcio Tonelotti, é um engenheiro mais jovem, tá, que vai começar a participar das nossas reuniões. Nós estamos montando uma estratégia para que a Sanasa sempre participe das reuniões do Condema. Tá? Nós vamos fazer um rodízio, tá, para a Sanasa sempre estar presente. É só isso, presidente. Muito obrigada. A gente já incorporou o nome do Márcio Tonaletti, né, à nossa planilha, o secretário já incorporou, e eu até, a partir da sua fala, Paulo, eu ia sugerir que titulares e suplentes dos órgãos públicos, Sanasa, SEASA e também das nossas associações de moradores e tal, participassem todos. A gente tem as comissões para trabalhar e para a gente se inteirar cada vez mais dos assuntos. Então, se as comissões trabalham juntas, com mais pessoas pensando, a gente avança mais, né? Passando a palavra agora ao Glauco. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Esse documento que nós vamos fazer pela proposta 2, encaminhar... Então, com certeza é assim. Tereza, por favor. Só para acrescentar aí, eu proponho que a gente faça um documento para pedir outros 2 pareceres, além do parecer da Secretaria de Justiça, por fora, tá certo? De advogados independentes, a gente pode arrumar isso. Só uma proposta. Porque também, se ninguém quiser, a gente vai fazer do mesmo jeito, entendeu?
Porque se a coisa não andar para o lado certo, a justiça está aí para ajudar todo mundo. Obrigada. Alguém mais? Cada um com o seu perfil, todos os perfis fazem um todo muito interessante e produtivo, não é? Então, eu quero reiterar os agradecimentos a todos. Eu estou vendo aqui apenas 6 pessoas, mas nós temos 24 pessoas presentes, que é um bom número nessa hora, não é? E eu acho que a gente pode, então, concluir a nossa reunião de hoje com muitas informações. Agradeço, Tércia, por sua participação. Agradeço. Eu não vou falar o nome de todos, é que a Tércia me apareceu de repente aqui na frente, né? Mas agradeço a cada um por sua presença e vamos trabalhar? Temos que fazer isso, né? Tá bom? Estou à disposição também. Obrigada, Daiane, mais uma vez. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau. Boa tarde, Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Glauco. Tchau, Jefferson. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Ó, estamos de olho, hein? Até mais, obrigado. De olho, ó. Esse aqui é irmão desse ainda, ó. Boa tarde, doutora Pia. Tchau. Jorge Henrique, fica um minutinho aqui comigo, que eu preciso perguntar uma coisa sobre as hortas. Obrigada, Ângelo. Sim, Mariana, estou aqui. A sua presença não será esquecida, Ângelo. Obrigado, boa tarde. Hoje será sempre, se Deus quiser. Vou conversar uma coisa com o Jorge, quem quiser pode ouvir, porque não é segredo, né, Jorge? A gente andou, naquela terça-feira de feriado, nós fizemos aquela nossa super reunião interessante sobre a questão da segurança alimentar, das hortas e tal, e eu pergunto, você conseguiu condensar junto com o Furtado uma única ata? E eu pergunto, foi possível você identificar o perfil, mais ou menos, de cada participante? Então, Maria Helena, na verdade, eu montei aqui, mas aí na correria, eu e o José Furtado, a gente acabou não trocando as duas anotações. Mas tá aqui, bom você ter lembrado que eu vou falar com ele. Isso. E aí o perfil eu identifiquei sim, nós tínhamos... Talvez você já conheça eles, né? Então, na verdade, até conversei bastante depois com a Mariana Maia, né? Agradeci ela lá por ser esse guarda-chuva, né? E aí, na verdade... pelo perfil lá, tinha o grupo lá da zona do Campo Belo, né, que é o Formiguinhas, né, que é um grupo, vamos dizer, mais ativista, que tá buscando, na verdade, né, entender aonde que eles possam somar esforços lá na região. As 3 consultoras, né, que são técnicas que trabalham cada uma numa área, né, em projetos diferentes, né, a menina do Zum Zum Verde, a menina a Ana, a Karina, né, Ana, a Karina e a Flávia, né, são as 3 que cada um atua numa área, mas elas são mais técnicas, né, de campo, né, informações diferentes. Eu, então, estou perguntando porque, de alguma maneira, ficou combinado que neste sábado a gente ia se reunir à tarde de novo, não é? Então, ficou sugerido, mas aí depois eu não vi o pessoal confirmando. Eu acho que a gente deveria alterar essa proposta. Eu vou escrever lá, sugerindo isso. Desculpa. O telefone não precisa saber que a gente está na reunião, né? Então, eu vou pôr lá que a gente não fazer a reunião nesse final de semana, sim. Até porque segunda-feira é feriado. Sim. O meu irmão